Se você assistiu esse vídeo pela metade, pode colocar sua paz em risco. Sim, essa frase pode parecer exagerada, mas depois que você ouvir o que vou te contar, vai entender por que digo isso com tanta segurança e por que tantos judeus, por milênios, evitaram um hábito simples que a maioria faz sem pensar. Deixa eu te contar uma história real, extraída dos registros antigos da tradição judaica. Era noite. Uma noite silenciosa como tantas outras. Uma jovem chamada Yael, cansada de um dia exaustivo, se levantou no meio da madrugada, insone, perturbada por um sonho estranho. Ela foi ao banheiro, acendeu a luz fraca do corredor e, ao passar diante do espelho, se viu, mas algo estava errado. Ela jura, até hoje, que o reflexo demorou um segundo a mais para se mover, que seus olhos eram os dela, mas pareciam vazios, como se algo estivesse ali dentro olhando de volta. A partir daquela noite, a paz dela nunca mais foi a mesma. Pesadelos constantes, sensação de estar sendo observada. E o pior, tudo começou naquela madrugada, diante de um espelho. Você pode estar pensando, mas isso é só superstição, histórias assustadoras que as pessoas contam. E é exatamente aí que mora o perigo. Porque a maioria das pessoas ignora o que está prestes a descobrir agora. Para a tradição judaica, especialmente para os ensinamentos da Cabalá, do Talmud e da Torá, o espelho não é apenas um objeto que reflete a imagem, ele é um portal, uma superfície que, quando encarada em certas condições, principalmente à noite, pode refletir muito mais do que sua aparência, pode refletir seu estado espiritual, pode amplificar medos, abrir brechas emocionais e, em casos mais sérios, pode conectar você com forças que você não entende e não consegue controlar. Isso explica por que, em lares tradicionais judaicos, os espelhos são cobertos durante períodos de luto. Acredita-se que durante a transição da alma após a morte, o espelho pode confundir o espírito, prendê-lo ou criar distorções entre o mundo físico e o espiritual. Agora imagine isso acontecendo com alguém despreparado, à noite, sozinho, de frente para o espelho, quando o corpo está cansado, quando sua mente está vulnerável, quando sua alma está aberta e sem proteção. Você realmente sabe o que está sendo refletido de volta para você. Você tem certeza de que é só você ali. Se você chegou até aqui, parabéns. Você está entre os poucos que realmente querem entender o que de fato acontece diante de um espelho à noite, e por que esse simples ato pode estar afetando sua vida espiritual, emocional e até financeira sem que você perceba. E para começar essa segunda parte, preciso te fazer uma pergunta importante. Você já se sentiu observado mesmo estando sozinho, especialmente em momentos em que passou diante do espelho no escuro ou com uma luz muito fraca? Essa sensação não é aleatória, não é devaneio e não é apenas fruto da imaginação. Segundo a sabedoria judaica, existem momentos e lugares onde o mundo físico e o espiritual se aproximam, e o espelho, dependendo da hora, é um dos principais pontos de ligação entre esses dois planos. Na Cabalá, o espelho é chamado de maré, um termo que, além de significar reflexo, também é usado para designar visão espiritual, revelação oculta. É como se ele pudesse mostrar o que está além, mas é aqui que as coisas começam a ficar realmente sérias. A tradição ensina que na parte da noite, quando a luz se retira e a escuridão toma o domínio, o espelho torna-se uma superfície de entrada para aquilo que não pertence à sua realidade, mas pode se aproximar da sua energia. Ou seja, à noite você não está olhando apenas para o espelho também está olhando para você. E se sua alma estiver vulnerável, cansada, enfraquecida por emoções negativas, pensamentos desordenados ou traumas não curados, ela pode se abrir a interferências espirituais que você não controla. E isso pode se manifestar de diversas formas: sensações de ansiedade sem motivo claro, pesadelos frequentes após se encarar no espelho à noite, sentimento de presença espiritual no quarto, falta de clareza mental, confusão emocional no dia seguinte, procrastinação, falta de energia para tomar decisões, cansaço que não vai embora mesmo dormindo bem. Muitos ignoram, outros riem, mas aqueles que estudam os textos antigos da Torá e os segredos dos cabalistas sabem que essa conexão entre o subconsciente, o reflexo e o plano espiritual é real, profunda e perigosa se mal compreendida. E antes de avançar, eu preciso te fazer um alerta importante, um aviso que os cabalistas sempre repetem quando esse assunto é tratado. O espelho à noite não revela o que você costuma ver de dia. Ele revela o que você não está preparado para enfrentar. Ou você está diante do espelho, talvez cansado, distraído, pensando na vida.
a luz está fraca, a casa silenciosa, e por algum motivo, sua respiração muda. Algo dentro de você sente que não deveria estar ali naquele momento. É como se o ambiente estivesse carregado, como se houvesse uma presença invisível na sala, um peso que não tem explicação. Nesse instante você sente o olhar do reflexo, mas não é um espelho comum, não é o seu reflexo de sempre. Existe algo estranho, algo que não se alinha com a sua expressão interior. Você tem a impressão de que aquele reflexo está te observando com uma intenção. E se eu te dissesse que, segundo antigas escrituras rabínicas, o espelho à noite não apenas reflete nossa aparência, mas também reflete nossa energia espiritual em estado bruto? Sim. Os sábios da Torá explicam que, quando o corpo descansa, quando a alma está cansada ou desconectada de sua proteção espiritual, a imagem refletida fica exposta, sem filtros. É como se o espelho mostrasse não o que você vê, mas o que está por trás de você e de dentro de você. Isso pode explicar por que tantas pessoas relatam sensação de mal-estar, de incômodo, de perturbação emocional depois de se olharem no espelho de madrugada. Por que crianças acordam chorando após olharem para o espelho no escuro? Por que algumas culturas cobrem os espelhos antes de dormir? E por que, dentro da tradição mística judaica, existe essa advertência milenar: jamais se encare no espelho quando a noite domina, porque nesse horário, sua energia não está protegida e o espelho reflete o que não deveria ser visto. E isso é apenas o começo. Na próxima parte, você vai descobrir por que o espelho se tornou um dos objetos mais temidos pelos grandes cabalistas quando usado no ambiente errado, na hora errada, e como isso pode estar afetando sua vida sem que você perceba. Você já reparou que existem certas coisas que intuitivamente evitamos fazer, mesmo sem saber o porquê? Por exemplo, entrar em um lugar escuro sem acender a luz, deixar uma porta entreaberta durante a noite, dormir com um espelho virado para a cama, ou simplesmente permanecer por muito tempo encarando o próprio reflexo no escuro. Por mais que sua mente diga, não tem nada de mais nisso, seu instinto, aquela parte profunda de você que carrega memórias milenares, sussurra, não faça isso. Sabe de onde vem isso? Os cabalistas chamam esse conhecimento de Da'at Hanistar, o saber oculto, uma sabedoria interna que não se aprende com palavras, mas que passa de alma para alma, geração após geração. E este é o ponto crucial. Segundo a Kabbalah, o espelho é uma ferramenta espiritual poderosa e perigosa ao mesmo tempo, capaz de refletir luz ou de atrair escuridão. Tudo depende de como e quando ele é usado. Durante o dia, o espelho é apenas uma superfície comum. Mas à noite, quando a luz física enfraquece e a consciência humana se aproxima do estado de sonho, o espelho se torna o que os antigos chamavam de janela entre os mundos. E aqui entra um detalhe que poucas pessoas conhecem. A tradição judaica ensina que quando uma pessoa se olha no espelho em estado de cansaço físico ou emocional, ela não vê apenas a si mesma. Ela vê o eu fragmentado, a parte de si que ainda não está curada, os medos que não foram enfrentados, as dores que ainda não foram libertas. Isso acontece porque, à noite, a barreira entre o consciente e o inconsciente se enfraquece, e o espelho funciona como um amplificador dessa energia. Agora imagine alguém que está atravessando um momento de angústia, estresse, solidão e decide se encarar no espelho à noite. O que você acha que vai ser refletido de volta para ela? Não é apenas o rosto cansado, é o medo, a culpa, o sentimento de fracasso, a energia pesada. E tudo isso pode grudar naquilo que os cabalistas chamam de nefesh, a camada mais terrena da alma, que fica ligada diretamente ao corpo físico. É por isso que existe uma tradição em comunidades judaicas antigas: não olhar no espelho quando a alma está ferida, não quando está triste, não quando está com raiva, não quando está espiritualmente fraca, porque o espelho absorve essa energia e depois devolve multiplicada. E nas próximas partes você vai entender por que isso pode estar sabotando sua prosperidade, seus relacionamentos, sua paz interior e, o mais importante, como corrigir isso com práticas simples, baseadas na sabedoria judaica mais profunda. Agora que você já compreendeu a profundidade e a seriedade desse ensinamento, talvez esteja com uma pulga atrás da orelha pensando, se isso tudo é tão poderoso, por que quase ninguém fala abertamente sobre isso? Ou até, se existe risco real em olhar para o espelho à noite, por que não aprendemos isso desde crianças? A resposta é simples e ao mesmo tempo assustadora. Muita sabedoria espiritual foi deliberadamente escondida, ocultada por séculos atrás de símbolos, parábolas, metáforas, mitos e histórias. Não era seguro, nem recomendável, entregar esse tipo de conhecimento para quem não estava preparado.
Porque assim como o espelho pode conectar você à luz, ele também pode abrir brechas para influências negativas invisíveis, sutis, mas perigosas. Mas as coisas mudaram. Vivemos em um tempo de revelação, e você está aqui por um chamado. Não é coincidência que este vídeo chegou até você. Isso faz parte de algo maior. Porque se você entendeu que o espelho é simbólico e literal ao mesmo tempo, você também precisa entender que o espírito humano é um espelho, e que muitos estão refletindo escuridão todos os dias, sem nem perceber. E aqui vai um ponto crucial. Só assistir esse vídeo não vai mudar sua vida. Você precisa aplicar. Precisa ativar esses códigos espirituais no seu dia a dia. E é aí que entra a verdadeira riqueza do conhecimento judaico. Os mesmos princípios que protegem são os que prosperam. Os que isolam o negativo são os que atraem luz, ordem, abundância e favor. E essa é a parte que pouca gente sabe. A sabedoria judaica não é exclusiva para judeus. Ela é universal, milenar, e pode ser aplicada por qualquer pessoa de mente aberta e espírito disposto. E por isso, depois que você terminar de assistir este vídeo, e apenas depois, eu quero que você vá até o comentário fixado. Lá existe um vídeo especial, reservado onde eu explico passo a passo o que há por trás da prosperidade inexplicável do povo judeu, como eles lidam com desafios, riscos e até perseguições de forma completamente diferente, e quais códigos espirituais e mentais eles aplicam diariamente para prosperar em qualquer circunstância. Mas atenção! Assista somente depois que esse vídeo terminar, porque o que vem a seguir só vai fazer sentido se você tiver absorvido tudo o que conversamos até agora. Vai conectar tudo, como se um véu fosse tirado. Agora, respire fundo, porque você acaba de abrir uma porta que talvez nunca mais se feche. E isso pode ser exatamente o que sua alma estava buscando há muito tempo, mesmo sem saber. Quando acabar aqui, role até o comentário fixado. Seu próximo passo está lá. Agora que você já percebeu que um espelho é muito mais do que um objeto físico, vamos aprofundar um pouco mais. Você está preparado? Veja, desde tempos antigos, o espelho sempre foi associado ao mundo espiritual, não por causa da superfície refletora, mas por causa daquilo que transcende o físico e habita no plano sutil. Você já reparou como há relatos em culturas do mundo inteiro sobre pessoas que fazem rituais com espelhos, tentam se comunicar com entidades, ou realizam cerimônias secretas diante deles? Isso é mais antigo do que a civilização moderna. Mas a tradição judaica foi uma das poucas que não apenas reconheceu esse poder, mas colocou proteção e propósito ao redor do espelho. Porque, meu amigo, minha amiga, o espelho pode ser uma janela, pode ser uma porta, pode até ser um instrumento de divinização ou de destruição. E sabe o que torna tudo isso mais perigoso? A maioria das pessoas mexe com isso sem saber o que está fazendo. Elas vão ao espelho de qualquer jeito, com qualquer energia, qualquer estado mental, emocional, e ali se abrem, sem proteção, sem intenção clara, e o reflexo devolve, mas não o que elas esperam. Porque tudo que é espelho simboliza dupla face. O que reflete também absorve, o que mostra também esconde. E é por isso que o povo judeu sempre tratou o espelho com profundo respeito, e até com certo cuidado. Algumas tradições judaicas proíbem o uso de espelhos em momentos específicos, principalmente à noite, porque à noite há um deslocamento energético. A luz do dia que protege e filtra as forças espirituais se retira, e o espelho que funciona como um sensor passa a ficar mais vulnerável. Você já teve aquela sensação de sombra atrás de você no espelho, ou aquele arrepio inexplicável que te faz virar o rosto, aquela sensação de que algo está te observando do outro lado? Pois é, pode não ser imaginação. Por isso, o ensinamento aqui vai além da superstição. É uma instrução espiritual. Você não vai simplesmente evitar algo por medo, mas vai aprender como se posicionar espiritualmente. Acredite, há um modo correto de se aproximar de um espelho. Há momentos certos, há momentos errados. E acima de tudo, há intenções corretas e perigosas. No próximo trecho nós vamos falar sobre um sinal específico que pode surgir no espelho à noite. E se você já viu isso e ignorou, pode ter sido um alerta espiritual que você não soube interpretar. Agora vamos direto ao ponto. Talvez você até já tenha vivido isso, mas simplesmente ignorou, ou achou que era coisa da sua cabeça. Eu estou falando daquele momento em que você olha para o espelho à noite, e o seu próprio reflexo parece diferente. Um olhar pesado, um semblante estranho, como se aquela imagem não fosse exatamente você. Talvez a luz estava fraca, talvez seu dia foi cansativo, mas algo naquele reflexo te incomodou profundamente, um certo aperto no peito, um arrepio. E você tentou ignorar, respirou fundo
e saiu dali. Mas, dentro de você ficou uma pergunta: o que foi isso? Pois saiba, esse tipo de evento é descrito em escritos da sabedoria judaica há séculos, e tem nome, Mazal Ha, uma expressão que representa uma energia densa, ligada ao estado espiritual da pessoa naquele momento. O espelho, nesse caso, não apenas reflete o físico, ele reflete o seu estado da alma. E se o seu interior está desorganizado, carregado de culpa, medo, tristeza ou desequilíbrio espiritual, o espelho devolve isso em forma de imagem distorcida. Nas palavras dos antigos rabinos, aquele que encara seu reflexo sem luz no coração, verá mais do que sua forma, verá o peso do que está carregando. E existe um agravante poderoso. À noite, essa manifestação é amplificada, porque a noite é o período em que as energias de introspecção e revelação espiritual estão mais ativas. A proteção da luz física se reduz, e o espelho se torna um verdadeiro detector de sombras da alma. Isso não é misticismo superficial, isso é ciência espiritual, e se você já passou por isso, é porque algo muito profundo estava tentando te chamar a atenção. Esse é o sinal que muitos ignoram, e depois se perguntam por que estão se sentindo drenados, desanimados, com azar, ou com a sensação de estagnação. Agora, diante disso há duas atitudes: ignorar e continuar como se nada estivesse acontecendo. A maioria faz isso, ou aprender o que fazer, como se proteger, e como transformar o espelho em um ponto de conexão positiva, ao invés de permitir que ele se torne um portal de drenagem energética. No próximo trecho, eu vou te mostrar a prática antiga que os judeus fazem diante do espelho antes de dormir, para evitar que energias negativas ocupem sua casa e sua vida durante a noite. Você está prestes a entender algo que por séculos só foi ensinado dentro do ambiente judaico, de pai para filho, de mestre para aluno. E aqui vai um aviso: essa prática não é só uma superstição antiga. Ela é uma chave espiritual de proteção e purificação, que muda o ambiente ao seu redor, e até mesmo o que você atrai enquanto dorme. Segundo os estudos da Kabbalah, o espelho não deve ser apenas um objeto decorativo. Ele deve ser tratado com respeito, pois reflete mais do que o corpo, reflete a vida espiritual da casa. Por isso, os mestres judaicos desenvolveram uma prática simples, mas extremamente poderosa, para ser feita antes de dormir diante do espelho, especialmente se o espelho está no quarto ou em um lugar onde você passa antes de se deitar. Veja como funciona. Posicione-se diante do espelho, de pé, em silêncio. Respire profundamente 3 vezes, com a intenção de acalmar sua mente. Olhe firme nos seus próprios olhos, não no seu rosto, mas nos olhos, e sem falar muito, diga apenas uma frase, que vem direto da Torá: Adonai li lo ira, Deus está comigo, não temerei. Essa frase parece simples, mas carrega uma vibração fortíssima. Ela limpa o ambiente espiritual refletido no espelho e fecha qualquer campo energético que possa estar aberto. Os rabinos dizem que a energia negativa não suporta um coração consciente da presença divina. Depois de dizer essa frase, você deve fazer mais uma coisa: passe a mão pelo espelho, como se estivesse limpando o reflexo, mesmo que o espelho esteja limpo, porque o gesto representa a remoção de qualquer marca invisível deixada por influências negativas do dia. Essa ação simbólica funciona como uma espécie de download espiritual, ativando o que os antigos chamavam de luz protetora da noite. E o mais incrível, segundo a tradição, quem faz isso com frequência começa a perceber mudanças profundas. Dorme melhor, acorda mais leve, tem sonhos com mais clareza, sente menos ansiedade e atrai mais equilíbrio para a própria vida. Mas aqui vai um detalhe que quase ninguém sabe: essa prática só funciona se for feita com total atenção. Não é repetir por repetir, é repetir enquanto o coração sente e acredita. Agora, lembre-se, se você ainda tem a sensação de que algo te observa quando está diante do espelho à noite, ou se você quer aprender a transformar o espelho em um canal de bênçãos, não de medo, então você precisa ouvir o que vem na próxima parte, porque os rabinos ensinaram um segredo ainda mais profundo. Você já sentiu, mesmo que por um instante, que algo observava você através do espelho à noite? Que aquele objeto aparentemente comum deixa de ser só vidro e passa a ser quase como um olho observando em silêncio. Esse não é um medo infantil, não é superstição. Segundo os antigos mestres da Kabbalah, quando uma pessoa está emocionalmente fragilizada, o espelho tem o potencial de refletir e amplificar essa fragilidade, como se devolvesse para o ambiente a energia do que você está sentindo. E é aí que muitos cometem o maior erro: ignoram o espelho, deixam ele virado para a cama,
ou no corredor onde a luz é baixa, e simplesmente convivem com ele, sem perceber que isso pode ser como deixar aberta uma janela espiritual sem proteção. Os rabinos acreditam que a matéria reflete o invisível, e o espelho é o objeto que mais faz isso. Por isso existem relatos, guardados em manuscritos antigos, de pessoas que, ao manterem espelhos mal posicionados, começaram a ter pranto, insônia, sonhos perturbadores, sensação de vazio ao acordar, problemas financeiros repetitivos e até discussões inexplicáveis dentro de casa. Mas o mais interessante é que quando esses mesmos espelhos foram removidos ou reposicionados, essas pessoas perceberam que tudo isso começou a desaparecer, quase como se uma nuvem estivesse sendo dissipada. A explicação espiritual por trás disso. Na visão judaica, o espelho é como um receptor de energias. Ele tanto transmite o que é bom quanto o que é ruim. Se uma pessoa dorme de frente para o espelho, ela pode estar devolvendo a si mesma o desgaste emocional acumulado ao longo do dia. É como se você tentasse descansar, mas sua alma estivesse presa a um reflexo que não dorme. E se isso parece místico demais, pense no seguinte: já percebeu que em velórios os espelhos são cobertos, e que muitas culturas evitam espelhos em ambientes de transição, porque o espelho guarda o que o olho físico não enxerga? Agora, o que você vai aprender a seguir é ainda mais surpreendente. Um simples reposicionamento do espelho, aliado a um gesto simbólico milenar, pode transformar esse portal refletivo em um canal de proteção, prosperidade e renovação espiritual. E esse segredo está nas próximas palavras. Agora você vai entender algo que pouquíssimas pessoas sabem, inclusive entre judeus modernos. O segredo não está apenas em o que fazer diante do espelho à noite, mas onde ele está colocado. Sim, o posicionamento do espelho dentro da sua casa pode determinar se ele irá atrair luz ou abrir caminhos para energias densas. Segundo os rabinos cabalistas, o espelho é um instrumento espiritual ambíguo. Ele pode ser uma fonte de proteção e abundância, ou pode ser um canal de desgaste e perturbação, dependendo de como é tratado. E eles ensinaram 3 regras quase desconhecidas. Nunca de frente para a cama. Quando você dorme com o espelho refletindo seu corpo, a energia vital não descansa com você, ela se duplica no reflexo e permanece ativa, enquanto o corpo tenta se recuperar. Isso pode gerar pesadelos, sono leve, cansaço constante ao acordar. Por isso, uma vez que o dia acaba, o espelho não deve olhar para você. 2. Nunca apontado para a porta. Se o espelho estiver refletindo a porta de entrada, ele pode estar devolvendo qualquer energia espiritual que esteja tentando entrar, inclusive as positivas. Na prática, você pode estar mandando embora as oportunidades e deixando entrar os problemas. 3. Espelho no corredor, só com luz. Um espelho no escuro é como uma boca aberta no invisível. É uma janela para o que você não vê, mas quando iluminado ele reflete a luz, e isso transforma o canal num filtro, uma barreira protetora. Agora, aqui está o ponto espiritual mais importante disso tudo. Os sábios diziam que a luz expulsa o caos. Então, se você quer transformar o espelho em um objeto de proteção, 2 elementos são fundamentais: intenção correta, luz presente. Mas que luz? Você pode estar se perguntando. Uma luz que simbolize a presença divina, como uma vela, uma luminária suave, ou até a luz natural do amanhecer refletindo no espelho. E aqui vai o segredo final desse posicionamento. Quando o espelho reflete uma fonte de luz, ele se torna um amplificador de bênçãos, estendendo para casa aquilo que ele está refletindo. Por isso, muitas casas judaicas tradicionais posicionam espelhos de forma que nunca reflitam o caos, só a luz. E para completar esse ritual com perfeição, só falta um gesto simples, que os mestres chamam de selamento noturno. É sobre isso que falaremos na próxima parte, e garanto a você, se fizer isso antes de dormir, você nunca mais vai olhar um espelho da mesma forma. Você veio até aqui, então agora eu posso te revelar um dos pontos mais secretos desse ensinamento: o selamento noturno, um pequeno ritual que os mestres da Kabbalah diziam ser capaz de transformar o espelho em um escudo protetor espiritual enquanto você dorme. Isso não é apenas simbólico, isso é espiritual, é o que separa quem dorme em paz daqueles que dormem com o corpo parado e a alma inquieta. O selamento noturno é feito em 3 etapas simples, mas profundas. 1. Purificação do reflexo. Antes de dormir, se aproxime do espelho com calma. Olhe diretamente para o seu reflexo, mas não olhe apenas para o seu rosto. Olhe para dentro dos seus olhos. A tradição diz que os olhos são a porta da alma,
e que ao olhar para si mesmo com consciência, você está se reencontrando, se reconectando. Agora diga mentalmente: eu sou luz, e nenhum reflexo pode me roubar. Esse pensamento não é qualquer frase, é uma declaração espiritual, uma afirmação contra qualquer energia invisível fora do seu controle. A tríade do selamento. Agora, com sua mão direita, faça um gesto simples, como se estivesse pintando ou tocando o espelho. Passe a mão 3 vezes da direita para a esquerda, bem suavemente, como se estivesse fechando uma porta invisível. Esse é o gesto de selamento usado por rabinos da antiga mística judaica. Cada movimento representa: primeiro gesto, fecho a visão do caos. 3. A palavra de poder. Agora, com o espelho selado, você deve dizer uma única palavra: Emet. Essa palavra significa verdade em hebraico, mas ela carrega mais do que um significado. Ela representa o equilíbrio entre o físico, o espiritual e o eterno. O nome divino que começa, sustenta e termina a realidade. Ao dizer Emet, você está declarando que a verdade está acima das ilusões, dos medos, das energias soltas no invisível. Após esse selamento, o espelho está fechado, e você pode dormir em paz. Os cabalistas dizem que, para aqueles que fazem esse gesto com pureza de intenção, o reflexo se torna uma muralha invisível, um guardião silencioso que afasta aquilo que não pertence à luz. É como escrever o nome da verdade no portal da noite. Agora, só falta uma última peça nesse quebra-cabeça espiritual: o que fazer se o espelho já foi contaminado por energias negativas. Sim, existe um método, mas ele é raro e só é ensinado a quem chegou até aqui. Quer saber como purificar um espelho que já absorveu negatividade? Se você chegou até aqui, merece saber um dos rituais mais secretos e transformadores guardados pelos antigos mestres da tradição judaica. Um ritual raro, falado em voz baixa, passado apenas para aqueles que demonstram respeito e intenção, como você está fazendo agora. Sim, um espelho pode absorver energias densas, especialmente se a casa passou por momentos difíceis, brigas, tristeza profunda, ansiedades ou até mesmo a presença constante de pessoas emocionalmente carregadas. Mas a boa notícia é: existe um método espiritual para purificar esse espelho, libertando ele e o ambiente de toda energia estagnada. Aqui está o ritual de purificação do espelho, ensinado por rabinos cabalistas há séculos. Molhe o espelho com água corrente ou esfregue suavemente com um pano molhado. Aqui, você não está apenas limpando, está ativando o movimento espiritual, retirando a estagnação invisível. Mentalize mentalmente: o que não me pertence está sendo levado. 12. O toque do sal. Polvilhe sal grosso sobre o espelho ou passe com o dedo como se estivesse desenhando um círculo. O sal é considerado o elemento de purificação espiritual e de rompimento de bloqueios energéticos. 3. A conclusão com luz. Coloque o espelho em contato com a luz do sol, ou acenda uma vela branca na frente dele. A luz simboliza o toque divino e transforma o espelho novamente em um portal de proteção e pureza. Depois desse ritual, o espelho deixa de ser um canal de desgaste espiritual e se torna um instrumento consagrado, pronto para refletir somente aquilo que está em harmonia com você. Mas eu te digo uma coisa com toda sinceridade: isso é apenas a superfície. Existem princípios ainda mais profundos, segredos que atravessaram gerações, mostrando como a sabedoria dos judeus pode não só proteger sua casa, mas transformar sua vida de forma poderosa, mesmo que você não seja judeu. Por isso, quando terminar este vídeo, você precisa assistir ao conteúdo que está fixado no primeiro comentário. Lá, você vai descobrir segredos ocultos por milênios, revelando como a sabedoria judaica pode atrair prosperidade, proteção e equilíbrio, de uma forma prática, aplicada e surpreendente. Não pule essa oportunidade. Assim como o espelho guarda reflexos, o conhecimento certo guarda destinos. Shalom. Que a luz esteja com você, hoje e sempre.